Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre densidade populacional. Então, você que está estudando ecologia, provavelmente vai passar por esse assunto, se é que já não passou por esse assunto. E é um assunto muito importante, faz parte do conhecimento fundamental para você entender a ecologia, a dinâmica da ecologia, num dos seus fatores mais importantes, que são as populações, certo? Bom, o material visual que eu vou usar para essa aula está contido aqui, ó, nesse livro, tá? Da editora Saraiva, ok? Volume único, ou pode ser o volume número 1, onde se trata de ecologia. É livro de César Cesar e Teresa Costa, tá legal? Então, vamos lá com o nosso assunto. Hoje eu quero falar sobre fatores de densidade populacional, certo? Então, para começar, vamos fazer uma análise a partir da população humana, certo? Porque, a princípio, é a coisa mais fácil da gente entender o comportamento da nossa própria espécie, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, nesse visual aqui, ó, eu tenho a densidade da população humana numa determinada região. Então, densidade tem a ver com a quantidade de indivíduos numa determinada região. Então, você precisa ter um espaço físico e dentro daquele espaço você ter uma noção da quantidade de indivíduos daquela espécie. No caso, na espécie humana, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, numa determinada região, pessoas adultas, homens, mulheres, pessoas de qualquer natureza, de qualquer etnia, inclusive portadores de deficiência que limitam a sua sobrevivência, né? Então, portadores de algum fator de limitação física ou até mesmo pessoas que são muito avançadas na idade, outras que são muito pequenas, muito bebês ainda. Tudo isso é levado em conta, certo? Então, você tem crianças, você tem adultos, você tem várias situações naquela população. Ok, muito bem. Agora, existem fatores que causam o aumento e os fatores que causam a diminuição daquela população. Então, existe, na verdade, um equilíbrio, como se fosse uma balança. Então, por exemplo, aqui desse lado, eu tenho fatores que fazem com que, diretamente, essa população aumente. Então, você tem, por exemplo, a natalidade, que é o nascimento de novos indivíduos. Isso faz a população aumentar. Também eu vou ter a imigração. As pessoas que estão chegando àquele lugar, vindas de outros lugares. Então, são dois fatores diretamente relacionados e fáceis de se observar em relação ao aumento da população, certo? Natalidade e imigração. Mas, por outro lado, eu tenho dois fatores diretos aqui que podem causar causam a redução daquela população, que são a mortalidade, o número de indivíduos que morrem naquele determinado período, e também a emigração, que é o indivíduo que vai embora daquele lugar. Então, isso aqui, olha, eu tenho então 4 elementos importantes que vão regular diretamente o tamanho daquela população e, portanto, a sua densidade. Então, fatores que aumentam a população: a natalidade e a imigração. Fatores que determinam
a redução da densidade, a mortalidade e depois a emigração, que é o ato de ir embora. Então, esses 4 elementos são fatores que mantêm um certo equilíbrio. É claro, estou falando de seres humanos. Quando se trata de outros tipos, outras espécies, né? Por exemplo, você está medindo plantas, você está medindo algas, animais coloniais, por exemplo, como corais, né? Então, aí você pode usar, ao invés de a contagem de indivíduos, por exemplo, por metro quadrado num determinado tempo, você pode usar a biomassa. Então, o que é a biomassa? A biomassa é como se fosse o peso daquela quantidade de seres vivos pesado, né? Um peso seco, um peso sem água. Então você pega a matéria orgânica. Quando você fala em biomassa, você está falando de quantidade de matéria orgânica. Então, se você tem, por exemplo, eu vou ver a densidade daquelas algas. Então, o que eu posso fazer? Contar alga por alga? Não. Eu posso, por exemplo, pegar um punhado de algas, desidratar e pesar. E a partir daquele peso, eu calculo aquela área, tá? O peso de alga, de biomassa que vai ter naquela área. Isso pode acontecer também para plantas e para outros animais, certo? Então, você pode contar os indivíduos ou você pode medir a sua biomassa. Lembrando que a biomassa é a quantidade de matéria orgânica. Então, não conta a água. Então, é como se você pegasse, por exemplo, aquela planta e você desidratasse para depois pôr na balança e pesar a sua biomassa, certo? Então, são formas de você também calcular a densidade populacional. Muito bem, agora tem alguns fatores que também interferem nesses elementos, nessas populações, né, em termos de densidade, que não são exatamente esses, certo? São fatores mais intrínsecos, sabe? Fatores mais particulares que vão regular a densidade daquela população, seja ela uma população humana ou de outra espécie, certo? Então, fatores que podem aumentar ou diminuir ou mesmo eliminar uma população, em geral, são fatores classificados em 2 grupos. Um desses grupos é os que estão diretamente relacionados com a densidade, ou seja, dependentes da densidade. O que pode ser isso? Por exemplo, quanto maior for a densidade, maior será o efeito desses fatores. Por exemplo, a competição por alimento. Então, quanto maior a densidade, então maior o número de indivíduos naquela área. Então, vai haver um aumento da competição deles por alimento. E isso, obviamente, vai causar, esse termo competição, já dá a entender que é uma relação que não é muito harmônica, né? É uma relação desarmônica. Então, alguém vai perder, alguns vão ganhar, outros vão perder. Ou você pode até pensar assim, todos vão perder. Por quê? Porque, na verdade, mesmo aqueles que conseguem mais comida, eles gastaram mais energia para conseguir aquela comida. Porque, na verdade, ele estava competindo com o outro, né? Então, é uma relação muito desvantajosa, ou a densidade muito grande, né? A densidade populacional muito grande, porque isso é um fator que gera competição. Então, a competição ela pode ser por alimento, ela pode ser por espaço. Por exemplo, alguns animais, eles são territoriais. Então, o fato de ter muitos animais bem próximos, né, uns dos outros, isso provoca uma tensão social naquele lugar. Então, as brigas, as competições aumentam, tá bom?
doenças que se disseminam em aglomerações. Então aí o melhor exemplo mesmo é o nosso, né, que a gente está vivendo agora em 2021, uma pandemia, né, ainda desde 2020 até 2021, todo ele aqui no Brasil com a Covid-19. Então, notem bem, doenças que se disseminam em aglomerações de indivíduos. A Covid se dissemina, quanto mais a aglomeração de pessoas, maior é a contaminação, a disseminação dessa doença, que pode causar a morte. Então, ao causar a morte, o que ela faz? Aumenta a mortalidade e também vai diminuir a natalidade. Por quê? Porque uma vez que é uma doença que exige das pessoas um isolamento social, obviamente vai diminuir o número de gestantes, tá? Por conta do isolamento social. Então, haverá uma situação em que os nascimentos acontecem, sim, mas entre aqueles grupos, aqueles casais que têm uma vivência já, né, juntos, por exemplo, e aqueles que não estão juntos, eles não vão se encontrar se eles seguirem direitinho as recomendações, certo? Então isso diminui a possibilidade também de nascimentos, além, como a gente já sabe, de aumentar o número de mortes, tá? Então isso tudo depende da densidade. Agora, outro detalhe, independentes da densidade, né, é outro tipo, outro grupo de fatores, independente da densidade. Então, por exemplo, não importa se a densidade é alta, não importa se a densidade é baixa, certo? Esses fatores, como por exemplo, uma geada, ela pode prejudicar um tipo de vegetação, seja ela densa ou não. Então, não depende da densidade. A geada vai acontecer, é um fenômeno climático, então vai afetar aquela população que vive naquele lugar, que sofreu pela geada. Então não importa se ela é muito densa ou se ela é pouco densa, certo? As inundações também, que a inundação é um efeito de um fenômeno climático, então a inundação pode também influenciar, tá bom? Secas prolongadas podem influenciar também, tá? Deslizamento de terras, terremotos, incêndios, como a gente está vendo, por exemplo, no inverno aqui no Brasil, né? Um aumento expressivo de queimadas que diminui a população daqueles lugares onde elas acontecem, sejam elas regiões com muita vegetação ou com muitos animais, ou então com os dois ao mesmo tempo. Então, na verdade, são fatores que são independentes da densidade. Então, gente, é dessa forma que as populações regulam a sua densidade. Então, a densidade, o acúmulo de indivíduos numa determinada região em um determinado período, certo? Então, por enquanto, eu fico por aqui, espero que tenha sido útil para vocês. Se for, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!